planejando, de repente, escolhendo algumas ferramentas, tentando trabalhar com Node, com Express ainda. Enfim, então, o caso é da gente montar um ambiente de desenvolvimento. Né? Pensei em montar isso antes, mas não consegui, não tive perna. Ao mesmo tempo, achei interessante ter essa conversa com vocês todos aqui, para a gente tomar algumas decisões, por exemplo, usa a nuvem, usa a Amazon, vai para o DigitalOcean. Né? Então, queria ouvir mais opiniões aí do grupo, ou se alguém tem hospedagem para fornecer. Enfim, e aí a gente parte para montar um ambiente para a gente, né, publicar nossos builds, testar as nossas versões de coisas. Né? Então vamos lá. Podem se apresentar, gente? Boa noite, pessoal. Meu nome é Guido. Eu participei da primeira reunião. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu tô sem vídeo aqui, deixa eu colocar. Tá bom. É porque a internet aqui não tá muito boa. Estou te ouvindo bem. Se ficar ruim, eu tiro o vídeo aí. Legal. Eu participei da primeira reunião aí. Eu sou desenvolvedor web e mobile, principalmente, é o que eu mexo. Estou começando a mexer um pouco com Amazon, com Azure, Clouds, né? E estou querendo entrar aí para desenvolver mesmo. Eu curto muito essa ideia de fazer software para agricultura sintrópica, para agricultura de pequena escala, né? E é isso, estou na pilha de desenvolver aí. Não sei quanto tempo eu vou poder contribuir, porque trabalho e faculdade, tudo, né? Mas a gente vai vendo aí como a gente vai combinando. Quanto a conhecimentos, eu mexo bastante com React, Node, Vue, essas tecnologias de JavaScript, principalmente, né? Estou aprendendo a mexer com Cloud também, DevOps. Eu sou full stack, assim, então acho que dá para a gente pensar um sisteminha legal aí e topo aprender outras ferramentas também, se for o caso, e vamos nessa. Pessoal, aqui é Rafael falando. Eu também estive na primeira e na segunda reunião e eu trabalho com a área de TI também. Trabalhei bastante tempo como sysadmin e agora faz quase 2 anos que estou trabalhando com desenvolvimento só. E conheço um pouco de Java, um pouco de React, um pouco de Node também. E vamos aí para colocar mais um par de mãos aí no projeto e ver o que a gente pode construir junto. Beleza. Eu me chamo Adriano Noleto, também participei da primeira reunião. Trabalho com TI também, né? Eu trabalho aqui em Brasília, um TI. E também trabalho com terra, e sou vizinho aí do DAX, no Vale Verde, e também estou interessado em ajudar nesse desenvolvimento dessas ferramentas aí, enfim. E está inserido nesse contexto de agrofloresta, enfim. Estou aqui para ajudar também. Posso desenvolver e também na parte de desenvolvimento e a parte de infraestrutura aí, posso ajudar também. Legal, muito bom. Gustavo, que chegou depois. Muito bem-vindo. Gustavo é do CEPEAS, do Centro de Pesquisa de Agricultura Sintrópica, né? Que fica no SEB, aqui em Alto Paraíso. Então, é um lugar onde estão rolando umas pesquisas muito legais de agricultura sintrópica e também colaboração com projetos para desenvolver equipamentos para esse tipo de manejo. Então, tudo de bom. E o Gustavo também trouxe uma necessidade de desenvolvimento de software dentro dessa comunidade. Então, no momento a seguir, nós vamos também ter uma oportunidade de explorar mais isso aí. Pretendo fazer uma próxima interação Florestinha Dev puxando essa necessidade aí. A gente conversou.
no ano passado. Muito bem-vindo, viu, Gustavo? Muito legal você respirar esse clima aqui, que hoje a gente vai voltar vamos estar com atenção um pouco mais para a parte técnica do trabalho. Vamos se inteirando aí. Está sem áudio, Gustavo? Beleza? Então, muito bem-vindo, querido. Valeu, obrigado. Tu já me apresentou aí muito bem, é isso aí. Estamos aqui também, né, procurando soluções, né, para os desafios que a gente está encontrando aí. Estamos aqui na luta também, né, para desenvolver ferramentas para ajudar nessa batalha aí, né, de tanto unir quanto divulgar e tornar o movimento mais forte, né? Então, essa aí é a luta que a gente está agora. Mas é isso. Bom, pessoal, conversei com o Adriano fim de semana para trás e nos pareceu fazer sentido, dentro desse contexto de trabalho, tomar algumas decisões do tipo tecnologias bem utilizadas, enfim. Então, qual é o cenário? Então, vamos abordar inicialmente os requisitos, né? Sati, você pode me complementar ou corrigir quando você quiser. Tá? Interessante que o Sati está em contato com toda a rede, essa interação que está ativada aqui na Chapada, né? Ele atua mais concentrado no contexto de Alto Paraíso, mas ele conhece os nossos usuários todos. Tá? Então, e os assentamentos, onde as pessoas estão produzindo, e sendo essas as pessoas que vão ser beneficiadas pelas soluções que a gente vai produzir. Então, qual é o primeiro ponto que a gente quer chegar com essa solução? A gente quer ter um site da Pouso Alto Agroecologia, e, em princípio, pode ser um site WordPress. Ele atende a nossa necessidade inicialmente, no sentido de ser uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo. A gente pode criar a área institucional, algumas áreas de blog, novidades e comunicações ao público, vídeos e coisas assim, com facilidade, sem que isso envolva um esforço de desenvolvimento de software. E a ideia é esse site ser uma mídia social baseada em mapa também. Ou seja, o produto por trás poderíamos enxergar o nome dele como mapas territoriais agroecológicos. Então, é o mapa da agroecologia na Chapada. O escopo inicial é isso. A gente quer... a Pouso Alto é uma iniciativa para se investir em agroecologia na Chapada. E esse investimento está se materializando como? Estão se criando grupos, como eu mencionei no vídeo anterior, né? Unidades de referência, grupos de mulheres, grupos de jovens, estão fazendo ativações nas comunidades e conhecendo, enfim, quem são todas as pessoas, interagindo, identificando os potenciais. Né? Então, o primeiro passo é conectar essa gente toda, ou seja, dar um mapa para a gente plotar nesse mapa todas as unidades de referência, que são 12 inicialmente, e grupos de mulheres e grupos de jovens. E aí, cada elemento desses, então, cada organização dessas, cada grupo desses vai ter uma página, uma área no site, um perfil, né, onde você vai poder ver as informações sobre aquele local. Então, o que as pessoas fazem lá, quem está lá, o que as pessoas fazem, que tipo de produto essas pessoas entregam, como que compra dessas pessoas, se tem voluntariado, dá para fazer uma visita, coisas desse tipo. Enfim, então, vão aparecer nesse site, nessa página. Né? E as pessoas, de uma maneira geral, alguém comentou?
Não? E as pessoas da comunidade em geral vão poder entrar no site, criar uma conta, uma conta de usuário, enfim, para embasar as comunicações dentro do site. E entrando no site, a pessoa vai poder visualizar o mapa da agroecologia na Chapada e fazer buscas, encontrar lugares, pessoas, conhecimentos, ativos, produtos para comprar, ofertas, coisas, enfim. Então, a ideia é criar uma ferramenta que vai permitir navegar nessas informações. No segundo momento, já sendo prototipado, no caso, eu já tenho prototipado uma boa parte disso na Florestinha, no site da Florestinha, é articular um esquema de logística distribuída entre todas essas pessoas que estão envolvidas. Acho que no primeiro passo a gente precisa aumentar o capital social, aumentar a conectividade, a interatividade, ou seja, mapear todas as iniciativas, ajudar as pessoas a aparecerem e ver onde estão as iniciativas, onde estão os produtos, essas coisas. No segundo momento, a gente tendo essa aproximação, que é um fato muito relevante. Não é essa iniciativa aqui de software que vai fazer essas conexões. E segundo, essas conexões já foram feitas, já estão acontecendo, as pessoas já estão mobilizadas em algum nível, estão promovendo feiras de semente, feiras de produtos, feiras em lugares diversos, seminários, mutirões. Então, essas ações em rede já estão acontecendo. Então, nós vamos criar um aparato de software para facilitar essas interações. Tá? Isso que eu diria, fantástico dessa oportunidade de desenvolvimento, porque já tem uma comunidade com uma interação começando a acontecer. Quando a gente encaixar essas ferramentas, aí todo mundo vai saber quem é quem, onde estão as coisas, onde estão as unidades que tem, onde você pode aprender isso, ou aquilo, ou aquele lugar onde você pode comprar aquela coisa. Enfim. Então, a partir de uma realidade com as pessoas todas se mapeando, aí nós temos, por exemplo, como encaixar nisso aí a logística distribuída, ou seja, colocar uma loja e essa loja permitir você colocar o portfólio de todo mundo que está aí nessa rede. Óbvio que a gente tem que desenhar um protocolo para você entrar nessa loja, ou seja, esse protocolo quem vai fazer a tua logística? Como é? Você tudo expõe. Qual é o processo aí? Que tipo de manejo você está fazendo? Que tipo de insumos? Enfim. Então, tem que ter uma conversa, no sentido de a gente não estar interessado em colocar dentro dessa loja um produto que foi trazido com veneno do Ceasa, e organizar esses grupos e criar agentes locais que vão conseguir fazer essa triagem, recepção de pedidos, recepção e direcionamento de pedidos. Então, em cada cidade, a gente vai ter que treinar uma pessoa ou um grupo de pessoas para esse grupo de pessoas estar mantendo os portfólios dos produtores que representam. Tem alguém que vai fazer uma interação no seu tempo lá no Vão do Moleque, aluno, para decidir quais são os produtos de lá, de quais produtores estão em condição de figurar na loja para recebermos, sei lá, pedido para 1 tonelada de mandioca ou alguma coisa assim. Então, vai ter gente mapeando as disponibilidades dessas coisas e colocando na loja. Então, tem pano para manga. Isso vai tornar possível a gente escoar praticamente tudo que os produtores produzirem. E isso acontecendo, os mercadistas locais vão conseguir comprar de produtores locais. Então, isso é tudo muito legal, porque, no final das contas, isso gera um ecossistema local. Melhora o ecossistema local e habilita os ecossistemas locais das cidades próximas, habilita um ecossistema entre as cidades, né? Vão acabar surgindo rotas que vão sair lá de Cavalcante, vão passar por Teresina, vão para Alto Paraíso, depois para São João da Aliança. Então, cara,
botar um produto nessa loja do assentamento Silvio Rodrigues, cuja logística é entregue pela Cooperfrutos do Paraíso. E a gente vai poder colocar na loja em Cavalcante um produto cuja logística é implementada pela AQK, ou alguma coisa desse tipo, Associação dos Calendas. Então, a loja é um bem comum para a gente conseguir visualizar o portfólio todo. E o legal é que ela vai gerar a telemetria de tudo. Ela vai gerar quantas toneladas de cada coisa estão sendo vendidas em cada lugar, quanto está circulando entre as cidades, e isso vai ser uma informação pública, né, da comunidade. Dax, uma complementação? Posso complementar? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Essa explanação que o Dax fez, ela é muito legal porque ela começa desde o desafio que nós temos frente ao projeto que a gente está trabalhando de estruturação da rede, que são basicamente as informações. E aí, Dax, eu já tinha alertado assim antes, mas gostaria de lembrar novamente a questão dos membros hoje que compõem a rede. Então, nós temos hoje cerca de 40, 42 integrantes que fazem parte desse arranjo inicial, que são instituições que compõem a rede. Então, por isso que eu gosto dessa nomenclatura dos mapas territoriais, porque são como telas mesmo. Cada uma dessas informações é uma tela. Então, quando eu imagino os membros da rede e mapeados, ou seja, exatamente espacialmente onde eles se encontram, isso seria uma tela com as informações de cada uma dessas instituições, associações, sindicatos, institutos, e compondo isso que é o território da rede Pouso Alto Agroecologia. Aí uma segunda tela seria, por exemplo, as unidades de referência que estão sendo criadas, ou seja, a gente tem uma meta de 12 unidades, mas certamente até o final do ano nós vamos ter mapeados muito mais que 12 unidades que vão estar plotadas nesse mapa das unidades de referência. Aí vem grupo de mulheres, grupo de jovens, são telas mapeados essas organizações. Isso um primeiro momento. Depois, isso capilariza para os produtores, ou seja, ao mapearmos membros, grupos, unidades, na verdade o que a gente está mapeando são os produtores / produtos. Só que a gente tem necessariamente um filtro. São produtores orgânicos ou em processo, né, de transição para o orgânico, e aí as assistências técnicas é exatamente para isso, para a gente chegar nesse processo, quiçá daqui a um ano, com alguns produtores certificados e extrativistas e produtores em processo de transição agroecológica. Então, a gente vai ter até o final do ano também mapeado uma rede de produtores que estão dentro desse território da rede Pouso Alto Agroecologia. E depois você falou, com conectividade e interatividade, a gente chega, que é o grande objetivo mesmo de tudo isso, é a gente conseguir trabalhar com esse mapa de uma forma comercial, que a gente consiga realmente ter uma loja com os produtos e sendo vitrine desses produtores orgânicos, extrativistas ou em transição. Agora, eu penso que esses primeiros expositores da loja sejam realmente alguns produtores que já estão em condições de oferecer o seu produto, não só na prática, lá na roça, com produto certificado, com qualidade, mas que vão conseguir também trazer essas informações para o site, para a plataforma. Depois, futuramente, a gente vai criar essa capacitação para os que não têm muito essa habilidade. E aí sim, um protocolo para que eles possam estar disponibilizando essas informações na plataforma, no universo virtual. Então, eu sinto que a gente pode criar como passo a passo, porque, por exemplo, eu vejo Florestinha, Buma e outras instituições, até o próprio Seu Virgílio e outros produtores, já teriam essa condição de trazer para a loja material fotográfico, informativo, que seria disponibilizado na loja virtual. Mas outros agricultores, a gente vai ter que ir até eles, e aí sim a estratégia com os jovens, e através dos jovens a gente identificar quem são esses jovens que têm essa habilidade de converter aquela informação em informação digital aqui no mundo virtual. É isso.
por onde começamos, então? Nós temos uma infraestrutura que o IA iniciou o projeto da Pouso Alto, vai disponibilizar como infraestrutura para ser a infraestrutura de produção do site da Pouso Alto. Então, eles vão nos disponibilizar uma máquina virtual com uma instalação de WordPress para nós. Se for necessário algum outro tipo de infraestrutura, a gente tem um canal estabelecido para a área de TI do IA, então não é um gargalo. Então, eu vejo que nós vamos montar um ambiente de desenvolvimento para nós em alguma máquina virtual que a gente escolha em qualquer lugar. Podemos avaliar se podemos ter, por exemplo, 2 máquinas virtuais, uma de desenvolvimento e outra de teste lá dentro do IA, né, para a gente poder validar os estudos. Enfim. De qualquer maneira, é muito fácil a gente criar uma máquina virtual para testes, né? Amazon, Ocean. Então, é uma questão da gente tomar decisões mesmo, aqui, operacionais. Né? E aí eu queria ouvir algum comentário de vocês, desenvolvedores, que estão aí na sala, a partir do que vocês já ouviram. Por onde vocês começariam, se vocês montariam um site WordPress, como a gente está visualizando inicialmente ou não. Sugestões, inclusive para o ambiente. Então, com relação ao ambiente, a gente tem aqui na empresa, a gente usa servidores, né? A gente paga hospedagem dos servidores e a gente poderia utilizar. Não tem limite de utilização de espaço, então poderia ser usado, tá? O ambiente ele é Windows, mas a gente pode colocar algumas tecnologias nele. A gente tem MySQL, tem bancos de dados que a gente poderia instalar, então estão disponíveis, não teria custo nenhum para a gente fazer esse desenvolvimento, né? Como eu te falei, uma das opções que eu vejo interessante seria usar Node.js para fazer o front-end, né? Coisa simples por enquanto, e bancos de dados MySQL. Seria o mais simples no momento, né? Mas tem que ser definido junto com todo mundo, né? Então, aí depois a gente não teria Ou seja, iniciais aí. a gente, de repente, a gente poderia montar uma máquina virtual com o WordPress rodando no MySQL, com um Apache aí, ou uma estrutura Microsoft, talvez, e um Node onde a gente desenvolveria a parte customizada nossa. E aí a gente pode montar os nossos ambientes de desenvolvimento nas nossas máquinas e quando tiver uma versão para testar, a gente sobe com SSH para essa sua máquina aí, por exemplo. Aí você criaria, então, um ambiente e mandaria a chave para quem for publicar alguma coisa nesse ambiente. É isso, Adriano? Primeiro a gente tem que definir tecnicamente o que a gente vai fazer, né? Sim, isso. Tá muito na teoria, e sim, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver um site, vai desenvolver um site integrado com o que já tem de WordPress. Então, aí a partir daí, só estou falando o seguinte, dependendo do que for desenvolvido, a gente tem máquinas, eu tenho máquinas disponíveis na web, já em nuvem, que eu utilizo aqui na empresa, que poderia ser disponibilizada para todo mundo, para a gente fazer esses testes. Mas precisa ver o que a gente vai desenvolver e depois definir qual seria a tecnologia, tá? Se Node.js, o Guido, acho que foi o Guido que falou que trabalha com Node.js também. Então, assim, acho que o primeiro passo é definir o que a gente vai fazer agora. Vai desenvolver um site, vai desenvolver essa ferramenta de mapeamento. Aí você me mostrou uma vez que tem já um plugin, né? Que já faz isso. Então, vamos partir para a parte técnica, na minha opinião, e depois a gente define esses ambientes. Onde colocar, como colocar. Eu acho que o primeiro passo é definir o que a gente vai fazer agora.
É isso aí. Então, home da Pouso Alto Agroecologia com o mapa da agroecologia, onde a gente pode inicialmente plotar as unidades, ter nesse site também Mas as esse mapa, páginas. esse mapa Oi. já teria já integrado com a loja virtual? As Então, lojas a loja ainda não entrou no contexto, né? A ideia, então, inicialmente é registrar as organizações que estão participando, né, e recebendo a unidade de referência, grupos de mulheres, grupos de jovens, enfim, são informações que são os pins que vão entrar no mapa, né? Cada um desses é uma organização, vai ter um perfil dentro do site, né? Quando você selecionar aquele item no mapa, você vai ver mais informações sobre aquele lugar, né? Inclusive quem são as pessoas que estão nele. Ou seja, a gente tem que criar um site com uma experiência que permita a gente ter pessoas, organizações e níveis de tratamento entre elas, no sentido de que não é qualquer um que vai ser plotado no mapa. Existem 40, no caso da Pouso Alto, são 42 unidades envolvidas até o momento, né? Então, digamos assim, tem um nível de informação sobre organizações que é, digamos assim, homologado pela Pouso Alto, né? No entanto, esse site vai ter que permitir que as pessoas se identifiquem, né? Para ela criar conta e aí ela seguir a página do sítio que ela gostou, ela monitorar algo. A gente tem que bolar essa experiência de navegar, né, na rede social de agroecologia da Chapada. Ou seja, se as informações que a gente tem de cada unidade são o que produz, enfim, vai ter atributos, né? Cada organização dessa vai ter atributos, informações que a gente vai registrar que vão permitir a gente fazer uma experiência de navegação. E aí a gente... É isso aí, é uma navegação que inclui a experiência de geolocalização e aí entrando nas informações sobre as organizações que estão lá. Porque essas são as pessoas que no futuro serão, muitas delas, candidatas a, inclusive, venderem por aí, né, os seus produtos. Então, estamos primeiro mapeando essas organizações. Dax, será que você tem aí as referências do que já tem feito? Você falou do WordPress, do mapa? Como assim? Você fala desse site ainda está zerado, ainda não comecei o desenvolvimento dele. O que eu já verifiquei, existe componente de mapa fácil para você utilizar. Tem alguns sites como o Eita usam, né? Então, a gente tem ferramentas prontas e gratuitas para fazer botar a informação. Ah, tá, entendi. A gente tem que decidir como que a gente vai colocar isso. A gente vai montar uma infraestrutura com WordPress ou não, enfim. Bom, eu pensando nesse cenário que o Dax está apresentando, eu acho que uma pergunta que eu faço, na verdade, é em relação ao tempo para desenvolver isso, porque para ter um ambiente com um cadastro de entidades e um componente de mapa, usando ferramentas prontas, como, por exemplo, o WordPress, eu acredito que a gente consiga desenvolver mais rápido do que começando algumas coisas, não vou chamar do zero, mas desenvolvendo um pouco mais na mão, né? Sem depender de um ambiente todo já pronto para isso. Mas o que eu me pergunto é, com o passar do tempo, e
aí, o quão mais complexo vai ficando o ambiente, a regra de negócio e o desenho dele, essas ferramentas já prontas e cheias de plugins, tal, como o WordPress, por exemplo, ele acaba sendo um limitador para que a gente possa crescer mais e desenvolver de uma forma mais rápida os próximos passos. Então, eu acho que são duas coisas a analisar. A gente vai conseguir ter um resultado mais rápido no começo, com o WordPress, por exemplo, mas a longo prazo pode ser que ele não seja a melhor solução, em questão de tempo e de possibilidades, que eu digo, né? Se não há uma urgência gigantesca, assim, tipo, para ontem, eu acho que o desenvolvimento usando, por exemplo, a base do Node.js e criar as próprias interfaces e usar componentes menores, como, por exemplo, para mapa, para cadastros e tal, eu acho que seria mais viável. Mas aí, mais uma vez, é só uma opinião, tentando entender o cenário e tentando pensar a longo prazo. Eu não uso WordPress, não conheço, então pode ser que eu esteja falando alguma coisa que não seja mais a realidade do WordPress. Outra coisa que eu queria só citar, mas a gente não precisa falar isso agora, discutir isso agora, é que esse projeto da Pouso Alto e todo o cenário envolvido de agroecologia, agrofloresta, orgânicos, etc. e toda essa atmosfera de compartilhar as coisas, conhecimentos e outras coisas, experiências, a gente precisa depois, pode ser até pelo grupo do WhatsApp, discutir sobre os tipos de software que a gente vai usar ou ferramentas quanto a essa característica. Se a gente vai usar software proprietário ou não, se a gente vai usar software gratuito ou não, se a gente vai usar só open source e coisas do tipo. Porque se a ideia é uma rede de compartilhamento e divulgar todo esse trabalho e trazer as pessoas para uma interatividade e para acesso à informação e alimento e experiência e outras coisas, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar, principalmente agora, antes de começar qualquer tipo de desenvolvimento, para pensar se a gente quer expandir também essa ferramenta e esse conhecimento que vai ser gerado na área de TI para outras comunidades depois. Mas isso a gente pode falar, como eu disse, em outra ocasião, ou até mesmo pelo chat. Mas eu acho que é um ponto importante num projeto desse. E em relação à parte de desenvolvimento, eu acho que começar com essa sugestão do Dax, de apenas o cadastro de cada entidade e o mapa, eu acho que é uma boa, até para a galera começar a se interagir e conhecer melhor cada característica e tal. Só que aí já aproveitando, fazendo uma modelagem um pouquinho maior do que só esse começo, para que a gente possa pelo menos pensar um pouco nos próximos passos e não restringir a nossa modelagem e acabar cometendo alguma falha muito trivial. Sim, sim. Eu gosto de prototipar, né? Então, gostei muito da sua pergunta e gostaria de passar a palavra ao Sati em seguida. Bem-vindíssimo, Marcos. Não estou ouvindo seu microfone. Oi, consegue ouvir? Agora. Tá. Graças. Desculpa o atraso. Sati, fala sobre como você enxerga essa coisa do time. Porque nós temos uma possibilidade aí, como o Rafa comentou, da gente começar tipo já, ou seja, como eu penso, né, prototipar, né? E aí a gente poderia usar ferramentas como o WordPress para habilitar isso, ou se a gente tem como trabalhar numa cadência mais longa, a gente pode dedicar mais atenção a olhar para essas informações que vocês já estão processando aí, que né, quais são todas as informações das unidades de referência, o que é relevante, o que é agroecológico ou não, que práticas tem lá, enfim,
Então, vocês estão estudando essa modelagem de informações aí. Poderia, nesse momento, dedicar mais atenção a olhar para essas modelagens, coisas e pensar mais e desenvolver do zero a solução, de repente, ou rascunhar de forma mais acelerada. Como é que você pensa isso? Nós temos tempo. Dax, boas perguntas assim. Como a gente está trabalhando com o projeto, esse projeto ele deve estar se encerrando aí final de dezembro, janeiro a gente deve estar entregando aí relatório final e produtos. Um dos produtos é a plataforma. Dentro do projeto, para a gente, se a gente tem uma plataforma com as informações dos integrantes, como você falou, das 42 instituições que fazem parte da rede, mas as informações básicas que a gente tem das unidades de referência, com os resultados, fotos e algum material sobre os grupos de jovens e grupos de mulheres, para o projeto é como está contemplado. A gente está tranquilo, eu acredito que isso vai ser aprovado, vai ser aceito. Por outro lado, eu sinto principalmente dos produtores, e aí te coloco dentro desse grupo, eu sinto a grande necessidade desse ambiente virtual de comercialização. Isso para a gente é legal, porque isso impulsiona para que a coisa aconteça e, de preferência, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, que é 2020. Ou seja, durante esse ano, até o final do ano, essa loja acontecendo, um protótipo, e aí vejo realmente alguns produtores chaves que já vão instalar com seus produtos, mas um protótipo acontecendo. Isso, para a gente, isso seria ideal. Se a gente chega até o final do ano com essas informações plotadas e uma loja, de alguma forma, com alguns agricultores, expondo ali uma lista de produtos e fazendo esse protótipo de como vai funcionar isso, para a gente seria nota 10, assim, seria o melhor de tudo. Agora, realmente, a colocação, acho que do Rafael, foi muito bem pensada. Assim, essas duas coisas. Uma, a gente pensa um ambiente mais simples agora, mas lá na frente, daqui a pouco, a gente pode ter um grupo de produtores e um grupo de informações tamanha que o WordPress, ou eu não entendo muito dessas tecnologias, mas possa não suportar esse volume de informações. Então, isso tem que ser ponderado realmente, porque a tendência é realmente que cada vez mais tenhamos informações mais detalhadas. E a outra, que essa eu já tinha conversado com o Carlos, que é integrante do Instituto Avaliação, e a gente tinha conversado já sobre isso, esse material ou essas informações vão, em princípio, estar para ser alocada no servidor, na máquina lá do IA. Tudo bem, o IA é um integrante da rede Pouso Alto Agroecologia, mas em se encerrando o projeto, eu fico pensando assim, esse volume de informações e essa tutoria aí dessas informações vão ficar com o IA. Na verdade, elas são da rede, né? São informações que elas têm disponibilidade para toda a rede. Então, isso eu não entendo ainda muito bem se é isso mesmo. E aí eu gostaria que vocês também pensassem nisso. Esse é o melhor caminho? Existe uma outra opção, que seriam servidores mais autônomos, assim, que não estariam ligados a uma determinada instituição. Isso, para a gente, também é interessante a gente ver. Agora, a gente está pensando no simples, Dax. Se a gente consegue esse banco de informações e essa loja prototipada funcionando até o final do ano, esse é dentro daquele cronograma que você colocou lá dentro do teu plano de trabalho, contempla o produto que a gente precisa entregar no projeto. Eu queria aproveitar o gancho do Rafael. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, queria aproveitar o gancho sobre a tecnologia e falar sobre um pouco da minha experiência, que eu tive uma experiência parecida com isso, desenvolvendo um outro site. E o que eu diria é que realmente o WordPress ele vai limitar bem, assim, não muito distante, assim, não precisa nem ir muito longe, mas eu acredito que
ele vai limitar bastante, tanto quanto a gente querer colocar alguns dados ali que o WordPress não contempla, e eu acho uma ferramenta bem complicada de trabalhar assim para desenvolver em cima dela, assim, pelo menos eu, assim, a pouca experiência que eu tenho. E eu partiria já para desenvolver uma ferramenta fora do WordPress, assim, é a minha, assim, dentro da minha experiência, é o que eu indicaria, assim, cara, porque, enfim, a gente vai barrar em várias partes que a gente vai falar, pô, isso daqui, cara, a gente vai ter que desenvolver um plugin, vai ter que desenvolver outra coisa, enfim, vai barrar muito. Eu sinceramente acho que a gente já deveria partir para desenvolver alguma coisa do zero. Já criar algum organograma das informações, dos níveis, né, das camadas que a gente vai precisar, a separação do mapa, estado, cidade, enfim, vamos colocando os níveis, né, que vai separar as informações. E desses níveis a gente ir criando esses bancos de dados, já criando o que cada banco de dados vai conter e tentar desenvolver uma ferramenta em cima disso, cara, porque eu acho que vai sair mais, no final vai sair mais fácil do que a gente tentar adaptar alguma coisa já pronta. Então fica aí a minha dica aí, e aí a gente vê, analisa junto e vê o que o grupo acha melhor. Deixa eu só complementar também. Eu concordo, eu acho que a gente está focado mais assim no produto final e a gente tem um prazo relativamente grande, né? Eu acho que não compensa fazer um protótipo no WordPress, assim. Eu também nunca usei o WordPress, então não posso dizer, mas ainda tem isso, né? Dos desenvolvedores aqui, eu acho que só o Gustavo tem um pouco mais de experiência com o WordPress e, pelo que eu vi, não foi uma experiência muito boa. Então, eu acho que talvez seja melhor a gente logo já pensar num sisteminha aí, sabe, back-end em Node, eu já pensaria até num front-end em React também, e, tocar aí. E eu acho também que a gente pode conseguir ferramentas facilitadoras para essa coisa dos mapas em React. Deve ter umas coisas legais para a gente mexer. Só comentar rapidinho em cima disso. Tem coisas assim em React, eu já usei para teste de alguns apps para usar o Google Maps, então tem bastante coisa pronta já. E Pronto. um adendo, a gente está pensando às vezes em 8 ou 80, né? Mas não necessariamente precisa ser assim. A gente pode começar, se todo mundo optar por isso, desenvolver do zero ou uma ferramenta própria, vamos chamar assim, e coloca um deadline para, pelo menos para o cadastro de entidades e do mapa, sei lá, março, abril, maio, junho, julho, agosto, aí cada um vê. Se a gente chegar no deadline com uma folga, beleza. Se não, a gente pode integrar apenas a loja na nossa plataforma. É mais ou menos o que o Dax tinha falado, só que é o contrário. Ao invés de montar o começo em WordPress e customizar ou criar alguma coisa nossa em cima, a gente faz o contrário. A gente cria o ambiente nosso e, à medida que for necessário, principalmente em relação a tempo, a gente anexa alguma coisa, como, por exemplo, uma loja já pronta no nosso ambiente. Acho uma boa. Sim, nesse ponto aí eu Estou também concordo. tendendo para a ideia da gente começar do zero no Node. Nada nos impede de criar um site bonito, um WordPress, para articular alguma comunicação no inicial. É uma possibilidade. Então, a gente criar uma landing page, um negócio mais simples, com algumas informações básicas. E aí a gente poderia, em algum momento, fazer um phase-out aí, sair disso para o novo site. Agora, se a gente não tem pressão para ter essa interação inicial, a gente pode realmente trabalhar na estrutura com mais critério, digamos.
o que também não é um desenvolvimento enorme, né? É uma ferramenta com essas características que a gente está falando. Eu estou confortável com qualquer desses cenários aí. A gente montaria um repositório para compartilhar o código-fonte, né? Vamos ter que ir escolhendo, montando essa build inicial. Vamos ter que aprender a subir esse build nos ambientes diversos, né? E aí a gente vai customizando, colaborando. Então, eu estou confortável com a gente partir para outro desenvolvimento direto. E também podemos montar um site para, por exemplo, eu estou percebendo que na Pouso Alto muitas comunicações estão sendo feitas a partir do site do IA. Né? Talvez a gente com facilidade poderia colocar a identidade visual da Pouso Alto num WordPress mesmo, para ter essas páginas principais de uma área de notícias, alguma coisa assim. Sem isso onerar essa equipe de desenvolvimento aqui. E aí a gente articula essas comunicações inicialmente até a gente conseguir transitar para uma solução mais robusta. Diga aí, Sati. Dax, é isso que eu queria perguntar para ti. A gente tem feito isso exatamente porque a gente não tem esse canal, então a gente tem usado ali o site do IA, e a gente começou uma primeira conversa da possibilidade de se criar um site, um protótipo, um site simples, assim, só para ter as informações básicas do projeto em si e algumas informações que poderiam vir a ser utilizadas na plataforma. A minha pergunta é, contribuiria isso? Imagine que a gente comece a fazer um site já com a cara do projeto, com a identidade visual. Isso ajuda ou não? A gente tem que esperar esse ambiente ser prototipado para aí sim começar a desenvolver o site? Essa é uma dúvida que eu tenho. Alguém mais quer comentar a pergunta? Então, eu posso comentar. Eu acho que... Ajuda mais ou atrapalha? O que funciona... Tá me ouvindo? Sim. Tá? Então, o que eu acho que funcionaria bem é começar a desenvolver o site, só que ele não precisa ser em WordPress, a gente tem outras... hoje em dia a gente consegue é como se fosse o WordPress, mas ele não tem toda aquela parte do WordPress, é só o esqueleto, né? Eu acho que a gente poderia montar, é como se fosse um HTML5 pronto, que já tem um site, a gente colocaria a identidade visual dentro dele para não se prolongar muito, para não começar do zero. E aí, dentro desse site montado, depois a gente encaixaria essa programação que seria feita e colocaria dentro dele. Porque, para mim, o que eu entendo de WordPress não faz sentido nós desenvolvermos alguma coisa dentro dele, porque ele não é a ferramenta adequada, saca? Ele até tem alguns plugins que poderiam, de certa forma, integrar alguma parte ou outra, sim, fazer alguma coisa ou outra funcionar, mas no final eu acho que viraria um Frankenstein, assim, saca? Um pedaço aqui, um pedaço ali, mas não ficaria legal. Então, acho que a gente poderia construir uma página. Eu até me disponho a começar a fazer isso como web designer, é mais a minha área do que a programação. Então, eu disponibilizo, assim, o meu tempo de criar essa página, onde seria a landing page, que teria, enfim, toda o design, a criação, né, dessa rede. E aí, quando tiver a programação, a gente encaixaria dentro dessa página, mas tentando fugir do WordPress, porque eu acho que não faz sentido.
porque a gente tem outras plataformas que dá para fazer isso daí sem toda a parte do WordPress, entendeu? Aí eu pesquisaria qual seria a mais adequada para a gente colocar, informaria, assim, conversaria com vocês, mas eu acho que a gente poderia fugir do WordPress. Eu acho que não seria a ferramenta adequada para esse tipo de situação. Legal. Nós temos um material de design de identidade visual feito, tá? Nossa. Então, vamos compartilhar, né, no ambiente de colaboração do projeto aí. Guido, você ia falar algo? Não, eu estava justamente me perguntando dessa parte do design, se alguém tem mais experiência com isso e tal. Bom saber que tem alguém. Eu também. Fico bem mais tranquilo agora. Não é? Uma das coisas que eu visualizo temos a identidade visual já definida assim. Eu sinto falta ainda muito das informações em si, desde informações básicas do contatos dessas unidades e outras informações. Então, eu acho que a gente aqui, esse grupo do projeto, a gente já poderia focar nisso, começar a levantar esse material. A gente vai estar fazendo em breve um folder, que já daí já vai sair muitas informações que poderão ser utilizadas no site, na página. E gostei do Gustavo ali, que colocou essa disponibilidade, até porque ele está bem mais próximo da gente aqui. A gente poderia fazer um bate-bola, assim, de se encontrar pessoalmente para começar a plasmar essa página. E aí, sim, a partir disso, tecnicamente, a gente vai evoluindo e aí daqui a pouco a gente já tem mais informações para começar a estruturar a loja. Mas eu acho que se a gente começa a ter esse ambiente com informações e com canais que levam a outras possibilidades, eu acho que aí a gente começa a trabalhar no outro nível. Então, eu vejo que num primeiro momento, a gente aqui no projeto teria que se focar nisso, nesse levantamento das informações, para sentar com o Gustavo e começar a colocar isso num ambiente que pode ser acessado por todos da equipe. Sobre esses próximos passos também, eu acho que seria bom a gente, já na parte técnica falando, né, a gente desenhar, né, fazer os requisitos para essa home, para a parte do cadastro de entidades e do mapa. E aí, com os requisitos e o desenho pronto, a gente fazer a modelagem, porque eu acho que essa parte da modelagem precisa ter uma base muito bem modelada para permitir a gente expandir depois sem surpresas e sem dor de cabeça. Então, mesmo que gaste um tempinho pensando nessa modelagem, para fazer esse desenho bem feito para nos permitir voar depois. Então, acho que podia ser mais ou menos por esse caminho a gente começar. Eu acredito também que vai ser mais fácil a gente criar essa página e depois montar esse mapa de produtores, enfim, colocar toda essa parte. A gente pode utilizar o WordPress na última etapa, que seria a parte da loja, que aí a gente veria como é que faz para criar um link que entre direto na loja daquele produtor que a pessoa clicar no mapa, entendeu? Então, o WordPress ele pode funcionar nisso, porque ele é uma loja virtual boa, é uma loja virtual de graça. Enfim, tu pode usar o WordPress como loja e não pagar nada. Tem alguns plugins que melhoram, mas, enfim, a base é gratuita. E aí eu acho que daria muito certo a gente criar um mapa, e esse mapa, ele, de alguma maneira, a gente vê como é que funciona o link do WordPress para direcionar para a loja de cada produtor. E aí esse mapa geraria esse link que faria o link com a loja. Então, acho que ou fazer a loja funcionar dentro desse site. Então, aí eu teria que ver também como é que faz esse jogo. Mas a loja, o recurso do WordPress, ele é, né, no caso, a loja do
WooCommerce, né, que é o plugin gratuito que eu uso, ele não é legal para múltiplos fornecedores. Ele gera uma sobrecarga de processos burocráticos nossos por trás. Porque eu não tenho como chegar e dar uma conta de usuário para um produtor e aí ele poder entrar na mesma loja que o produtor e só alterar os produtos dele. Então eu teria que customizar isso dentro da estrutura. Eu conseguiria, sim, prototipar a experiência distribuída entre produtores, né, transportadores, clientes, com WordPress. Ou seja, teria que ter pessoas de dentro do grupo com confiança, né, para que essas pessoas entrem e atualizem as lojas, os portfólios dos seus produtores e a gente faça o arranjo funcionar. Eu não tenho receio de, numa pequena escala, testar isso, porque, na real, a interação é entre as pessoas. É quem tem os carros, é quem produz, é quem vai vender. É um fluxo que já acontece. A gente desenvolve umas ferramentas melhores, esse fluxo fica mais robusto. Mas, assim, também é um gargalo usar a ferramenta no longo prazo. Ela, como eu comentei, ela é uma boa ferramenta para prototipar a experiência. Dax? Por que não pega essa sua experiência com essa loja e replica? Cria novas lojas, um para cada um, neste primeiro momento. Poderia fazer isso também. Seria uma loja para cada um. Poderia ter um WordPress com hospedagem múltipla para cada um ter o seu site WordPress com a sua loja. Isso poderia ser feito. Aí o WordPress tem uma arquitetura que suportaria múltiplos produtores, todo mundo junto e tal. Dá para prototipar, nada nos impede. A gente pode, por exemplo, fazer um teste só em Alto Paraíso, só com Florestinha, Buma, Silvio Rodrigues. Alguns do Silvio Rodrigues, por exemplo. E mais talvez São João da Aliança lá, o Mário do Balanço. Teria como fazer uns testes assim, né, uns pilotos, mas acho que o foco nosso é desenvolver a nossa arquitetura, né? Dax, o WordPress ele tem uma função chamada multi-site, que tu pode criar um WordPress dentro de um WordPress. Então, tu pode multiplicar ele mais de uma vez e não sem ter que criar várias máquinas ou vários sites. Ele segura vários WordPress dentro de uma instalação só. Então, acho que seria uma boa saída para fazer isso, cara. Para isso, sim. Só que aí ele gera uma sobrecarga de administração, porque vai ter que ter um monte de gente que vai acessar um monte de site para administrar e nem sabe fazer isso, né? Então, tem prós e contras em todos os cenários, né? Aí, poderia ver como é que funcionaria, mas é uma saída, porque também criar um site para cada um, assim, separado, vai dar uma infraestrutura bem grande, assim. Pois é, se a gente tivesse um aplicativo que fosse um template, entendesse as necessidades de todos, seria mais legal do que criar uma sobrecarga de administração de múltiplos websites WordPress, o que também é viável, porque é um trabalho dominado já, né? Então dá para fazer. Aí teria que administrar, se são 42 unidades, ia ter 42 sites WordPress, um para cada unidade. Ele poderia ter um template padrão, e aí o administrador de cada site poderia customizar como quisesse, se fosse o caso. Daria para fazer esses protótipos. Nada nos impede de fazer engenharia concorrente, ir testando algumas coisas controladamente, enquanto isso depende da gente ter capacidade operacional, recursos, pessoas dispostas a testar as coisas. O próximo, por exemplo, se a gente coloca os produtos de um produtor numa loja, a gente vai ter que ir lá e treinar ele no processo dele para como que ele pega e encaixota as coisas para deixar pronto para alguém buscar e entregar, né? Então tem que treinar o produtor, tem que treinar a pessoa dele que vai estar em contato periódico com ele para saber o que ele tem quando ele vai entregar, se ele perdeu alguma coisa, não vai mais poder entregar na data prevista aquilo. Então,
nós vamos ter que treinar pessoas para fazer esse rolê. Que são, muitas vezes, pessoas que vão... Para isso acontecer, nós vamos criar grupos Zap nas cidades. Né? No caso, eu criei um grupo de Zap de pedidos da Florestinha, aqui, né? Para ter essa comunicação aí. Então, nas localidades onde a gente for ter essa atuação da Pouso Alto, eu acho que um recurso que a gente vai ter é um grupo Zap, onde as pessoas vão poder saber quais são os produtos disponíveis e botar seus pedidos em particular para os produtores. Então, essa galera que vai estar monitorando esse grupo Zap para rastrear os pedidos vai ter que ser treinada, né? Porque trabalhar com a Florestinha nós temos um modus operandi aqui. Então, se, por exemplo, vamos usar como um cenário, a Cooper Frutos do Paraíso coloca produtos dos seus cooperados na loja para que a gente possa receber pedidos dos produtos deles. Então, a gente vai ter que treinar a galera lá da Cooper Frutos para eles interagirem nesse portal, nessa plataforma, para a gente saber quais os produtos podem estar constando no portfólio e quais tem que sair. Tem que ter alguém que vai lá atualizar os estoques das coisas. Aqui na Florestinha, por exemplo, a gente está criando um processo de diagnóstico do campo. A gente tem um registro de plantio. As coisas que vão entrar em produção na semana que vem, eu tenho que ir na semana anterior, contar o campo, o estoque e atualizar na loja. A loja hoje é só o meu sistema de gestão, porque as pessoas basicamente pedem pelo Zap, as pessoas não têm paciência para comprar em loja. Então, o WordPress é bom, mas ninguém compra na loja dele. Só compra pelo Zap. Mas a gente está aprendendo que existe esse processo aí de ficar validando estoque, atualizando na loja, que alguém vai ter que fazer. Se esse trabalho for feito, aí a gente consegue botar os pedidos para funcionar. Tem que treinar a galera que vai fazer essa viagem. Deixa eu fazer uma pergunta só para entender o cenário. O produto final vai ser uma loja só com todos os produtores ou vai ser uma loja para cada produtor no final desse projeto? Eu imagino que o produto final deveria ser uma loja só, para você poder comprar a banana do seu Gerson e a alface da Florestinha, a abóbora do seu Virgílio e por aí vai. Beleza. Uma dúvida que eu tenho, inclusive a partir desse depoimento do Dax, eu sinto a plataforma nesse aspecto da loja como meio futurista aqui para a nossa região. Eu não vou deixar de ir na feira para fazer meu pedido na loja e, no máximo, eu vou fazer o pedido ali no WhatsApp porque eu já conheço essa ferramenta e ela é muito prática. Faço o pedido ali e vai chegar. Então, eu sinto um quê de futurismo na loja virtual aqui para a região. Mas eu acho que a gente está visionário mesmo. A gente está nesse rumo de encerrar esse projeto, deixando esse produto de uma loja virtual, como bem falou o Dax, uma única loja onde tem vários produtores dentro dessa loja. E aí a pergunta é, bom, eu topo isso, eu acho que isso é massa, a gente dá esse passo lá na frente. Agora, dando esse passo lá na frente, e aí já partindo do protótipo, digamos que temos lá 4 produtores que começaram com sua lista de produtos atualizada semanalmente, o que tem vai para o ar, o que não tem é retirado, funcionou, rodou, está funcionando. Digamos que a gente começa a inserir novos produtores nessa loja. E, lógico, é uma loja, comércio, as pessoas estão postando ali, sendo capacitadas para postar semanalmente e estão ganhando recurso com isso. Então, em algum momento, a gente, não sei quando, a gente vai ter que pensar também como que essa loja também vai financiar a gestão dessa plataforma, porque são horas de serviço. Nesse primeiro momento, estamos todos aqui nesse ideal de plasmar isso, muitos voluntariamente e outros agregando as suas atividades. Mas, assim, essa criação ela vai tomar corpo e vai passar a existir e vai gerar comércio.
em algum momento. Então, acho que em algum momento também a gente tem que pensar esse retorno financeiro para a própria gestão, e isso casa exatamente com o que eu tinha perguntado sobre o ambiente hospedado lá no servidor do IA. Em algum momento a gente também tem que pensar nisso maior, quando ele estiver existindo, como é que vai ser essa gestão, inclusive financeira, desse processo. Uma questão que eu deixo. Muito boa pergunta. Eu penso nessa plataforma como um bem comum. A gente não deveria se concentrar inicialmente no modelo de negócio, mas sim em agregar valor para essa comunidade. E pensar na possibilidade de que a existência desse ecossistema vai permitir que a gente crie os modelos de negócio que não escasseiem demais o campo de possibilidade. Se a gente criar a plataforma cara, ou plataforma que é para poucos, ou que não é para... Enfim. Aí a gente não reflorestou o suficiente, a gente não botou floresta no chão o suficiente. Esses cenários aí que ficam para poucos, sinceramente, eles não me interessam. Eles não chegam num mundo com inclusão, que é o requisito para abundância. Então, não estou dizendo que eu não sou contra dinheiro, eu acho que vai precisar muito dinheiro aí, né? Só acho que a gente pode pensar os modelos de negócio de uma maneira mais aberta, menos apegada. Mas não é uma posição que eu não tenho uma opinião, eu não tenho nenhum poder de decisão sobre nada desse grupo aqui. Eu só estou ajudando a fazer um batimento cardíaco da gente não estar deixando essa conversa parar e ter cada vez mais esforço consistente de desenvolvimento de software acontecendo constante. Então, vai sair alguma coisa dessa macumba aí. E tenho certeza que vai gerar modelos de negócio que vão dar suporte. Até porque ainda não está na plataforma, mas as pessoas que vão, por exemplo, e ficar controlando os estoques e articulando comunicação entre produtores para trazer informações para essa plataforma, elas vão ser muito valorosas para esses produtores. E elas não vão conseguir... Eu estou fazendo esse trabalho aqui, é o dia inteiro. Você vai vender todo dia, é o dia inteiro. Dá um trabalho esse negócio do zap. Você tem que fomentar. Vendas, aliás. Né? Varejo, né? Tem que fomentar. Outra coisa interessante que eu acho que é o ponto também, eu acho que os mercados vão ser o cliente dessa hora. Eu acho que os mercados, aliás, é até quase um sonho. Os mercados não têm como botar pedido para essa diversidade de produtos. Por isso que eles compram caminhões e dormem no Ceasa. Então, a gente poderia pensar em ações concretas e já vimos que a gente vai partir para o desenho da arquitetura da solução. Eu acho que surgiu um encontro, talvez, entre eu, Sati e Gustavo, né, para a gente visualizar inicialmente como que a gente poderia abordar essa coisa do site da Pouso Alto, aí compartilhar isso nesse fórum aqui do Florestinha Dev, para todo mundo ficar sabendo. E, enquanto isso, a gente vai articulando para saber como que a gente vai agregar a arquitetura de informação que vai sair dessa conversa com o Sati e Gustavo. Então, não é só design, é design e arquitetura de informação. Eu sei que tem alguma coisa já mapeada. Até o Paulo Rice, que participou da primeira reunião, ele fez já um apanhado inicial bem superficial. Enfim, então, a gente já teve alguns raciocínios em torno. Né? Então, eu acho que a gente poderia provocar essa conversa. Não sei se presencial ou virtual. Potencialmente, o Carlos Salgado e o Marcos Cruz poderiam contribuir com pontos de vista, né? Mas eu acho que desse primeiro contato a gente precisaria principalmente focar em saber o que afinal a gente vai querer colocar nessas páginas das unidades. Então, eu sou um pouco mais direto, cara, e assim, o jeito que eu gosto de
assim, trabalhar é o seguinte: a gente poderia fazer de uma maneira assim, para começar a fazer o site, bolar, enfim, o mapa, como é que vai ser, eu gosto de criar um organograma. Como é que ele começa? A pessoa entrou por aqui e chegou ali, entendeu? Então, o que a gente poderia fazer agora, para ficar uma coisa mais prática, é um organograma do site, enfim, qual as páginas que vão ter nesse site, vai ter a página inicial, a página que explica o projeto, a página, enfim, as páginas que vão compor o site, certo? Aí a gente cria um organograma para saber aonde a pessoa vai começar e onde ela vai chegar, e um organograma do mapa, que é assim, os dados que vão compor esse mapa, né, do produtor, e aí como ele vai ser separado. Então o cara ele vai entrar no mapa lá, vai ter o mapa do Brasil, o cara vai entrar, vai poder visualizar o estado, ou já começa do estado, ou já começa da cidade, e aí vai, certo, com essas camadas, e aí eu consigo construir um organograma para organizar como é que vai ser essa informação. E aí, chegando nas informações do produtor, o nome, o lugar, né, que ele está, os produtos, enfim, o resto das informações. Na verdade, os produtos deixaria por final, que aí seria mais a parte da loja em si, mas o cadastro do produtor. Então, com essas informações, eu já consigo criar uma estrutura, e dessa estrutura fica mais fácil de pensar o que vem depois, saca? Então, eu acho que assim, para ficar mais prático para a gente caminhar, é já coletar o que a gente quer no site, certo? Qual as páginas que a gente vai compor para eu criar esse organograma, e os dados do produtor e quais os níveis que vão ter. Se o cara vai começar, vai entrar, o mapa vai entrar no estado, e aí ele entra na cidade, entra nisso, e aí eu consigo colocar os níveis para a gente começar já a ter ideia de como vai ser esse banco de dados. Porque aí eu já consigo construir, por exemplo, um pré-banco de dados, né? Já separar as informações, depois eu já só pego essas informações e eu vou criando lá o MySQL, entendeu? Então, para andar, eu acho aqui, a gente já ter essas informações aí. Eu posso, da minha ideia, já criar alguma coisa, lançar para vocês, e aí vocês vão adicionando o que vocês acham que tem que ter ali também, para a gente já começar a caminhar, não ficar muito no mundo das ideias. Tem algum formato proposto? Formato, como você diz formato? Para você receber, para a gente gerar essas informações? Mapa mental. Cara, pode ser o formato que for. Se for um Excel, tá bom. Um Word, mas que tenha separado as informações, por exemplo, do site. O que vai ter? Vai ter a primeira landing page lá. Aí depois dela vai sair a página, sei lá, sobre o projeto. Aí depois dela vai sair também o mapa dos produtores. Dela vai sair outra coisa. Embaixo do mapa dos produtores vai ter separado por produtor, mas aí vai vir a camada do estado, enfim, sabe? Uma organização para a gente já começar a desenhar como que o cara vai entrar no site e como ele vai chegar na informação final. Então, isso eu acho que é o mais importante agora, porque com base nisso, eu consigo já ter ideia do layout, do como eu vou construir esse layout, os links que vão ter, como que eu vou encaixar, enfim, eu já consigo ter mais uma noção de como começar a estruturar essa informação aí. Isso já está, muita parte disso mapeado já. Então, massa, acho que é uma questão de reunir isso para a gente botar na mesa. A gente, essa é a parte que eu tinha comentado sobre a modelagem de dados. Aí, com esses dados que o Gustavo falou em relação ao cadastro do produtor, dos produtos, mapas, a gente precisa de uma ferramenta compartilhável, né, uma ferramenta de preferência web, para colocar essa modelagem lá, e lá ser a nossa fonte oficial, vamos dizer assim, para gerar a estrutura do banco de dados. Show de bola. Eu já criei um ambiente de colaboração básico, eu vou
passar o link para vocês, um Google Drive, um Trello para a gente organizar algumas prioridades, tarefas, coisas do tipo. E aí a gente vai interagindo pelo Zap, vendo quando é que a gente vai fazer as próximas interações. Dax, só para otimizar a proposta do Gustavo, talvez se ele consegue mandar como um desenho assim desse organograma, só para a gente não replicar informações ou ir em caminhos muito diferentes. Eu já anotei aqui algumas coisas assim dessa orientação para esse organograma, mas conforme ele recebeu, ele está visualizando, se puder mandar, Gustavo, um desenho assim mais simples e a gente parte para as informações. Acho que o nosso papel é mais gerar essas informações do que estar criando como que vai ser o site em si. Mas a partir da tua visualização desse organograma de passos, a gente consegue ir atrás das informações e já também estipular um prazo de até quando a gente chega com essas informações para dar start na página. A ferramenta em si agora não é importante, eu só preciso saber os dados e a organização que eles entram no site, certo? Aonde a hierarquia que isso vai ter. Vai começar lá na home, lá, e qual é o andar embaixo e qual que vem, porque a partir dessas informações é que a gente vai criar depois o banco de dados, que a gente vai criar a navegação do site em si, o que vai ter no site e o que vai ter no mapa e como que vai ser organizado isso. É basicamente isso. Agora, a ferramenta é independente, assim, pode ser até no Notepad. Para mim, não tem... assim, é só ter alguma maneira da gente visualizar qual que é a estrutura dessa informação aí.